Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando com mais um programa Mulheres de Fé. Mas primeiro eu quero agradecer ao pastor Eliseu, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede o seu gabinete para a filmagem do nosso programa. Amém? E quero convidar você que ainda não congrega, que ainda não nos conhece, para nos fazer uma visita aqui na nossa Igreja Verbo da Vida Barro Duro. E agora vamos falar, queridos, sobre fé. Fé para permanecer no milagre. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 43, capítulo 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Amém? Então aqui é uma palavra de encorajamento e consolo para a nossa vida. Esse quando passares pelas águas quer dizer grandes dificuldades. Aquelas dificuldades que entramos sem esperar. Tem dificuldades, querido, que chegam na nossa vida, que nós não estamos esperando. Não sabemos como sair dela. Mas nessa passagem, Deus nos ensina que quando passarmos por ela, Ele estará conosco. Quando atravessares o rio, significa problemas difíceis. Aquele que por nossas escolhas, não escolhendo muito bem, encontramos com o problema. Mas Deus também diz que nesse momento está conosco. Ele diz também que quando andar pelo fogo, esse andar pelo fogo pode ser o sofrimento da nossa alma, perseguição por sermos cristãos, doença que chega inesperadamente. Então, quando passar pelo fogo, Ele também estará conosco. E esse quando expressa circunstância de tempo, ocasião temporária. Então significa, querido, que tudo passa. Só não passa a palavra de Deus. Assim está escrito em sua palavra. Então continue firme. Permanece naquilo que você já conversou com Deus. Sabe, querido, eu vim nessa tarde para mexer com você, para que você saiba que você é precioso para o Senhor, que este desejo, essa vontade daquilo que você já pediu ao Senhor, querido, Ele vai fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou que você pensa. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 4:18, que está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê,
pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então esse versículo me ensina que as coisas que eu estou vendo é transitório. Isso significa que só dura certo tempo, que é breve, é passageiro. Então essa situação que você se encontra hoje pode não estar confortável em sua vida. Os seus pensamentos podem estar um pouco atravessados naquilo do que o Senhor já lhe disse, já lhe ensinou. Mas eu quero lhe dizer que é passageiro, porque assim nos garante a palavra. Diz que aquilo que nós vemos é passageiro, é transitório. Mas aquilo que não nos vemos é que é eterno. Então nunca fica firmado naquilo que você está passando, naquilo que você está vendo, mas esteja firmado sempre na palavra do Senhor, que é a verdade. E eu lendo, buscando, o Senhor me levou a estudar a vida de um profeta que ele não é tanto mencionado, mas o Senhor mexeu comigo para falar sobre ele, que é Abacuque. Abra sua Bíblia em Abacuque 1:12. Esse profeta, ele estava com muito questionamento ao Senhor, porque ele estava vendo as circunstâncias. As coisas de sua vida, de sua família não estavam indo conforme ele esperava. As coisas também no seu povo, na sua região, na sua nação, não estavam como ele queria que estivesse. Mas ele começou a se questionar, porque ele estava cheio de si mesmo, olhando para a situação. E ele se questionava, e aqui em Abacuque 1:12 está escrito assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. A rocha determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Então ele fazia essas perguntas ao Senhor. Mas aqui em Abacuque 2:2 o Senhor respondeu. E o Senhor respondeu assim: Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva ao ímpio está envaidecido seus desejos. Não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Oh, aleluia! Então o Senhor respondeu a ele, para ele escrever a visão. O que você tem visto na sua vida, na sua situação, nessa circunstância? Se você tem visto coisas ruins, em nome de Jesus, quando você ouvir esse programa, mude a sua visão, o seu pensamento. Sabe que aqui o Senhor, Ele me ensina que toda visão tem um tempo para se cumprir. Tudo aquilo que você pode ver, você pode ter. Então já se veja naquilo que você deseja. Já se veja naquilo que você espera. Já se veja no seu milagre, naquilo que o Senhor já prometeu para você. Então, Abacuque, ele pegou esse momento que Deus disse para ele: escreva a visão. Tem versão que diz: escreva a visão, para que até quem passar correndo possa ver. Então, essa visão que Deus o mostrou é uma visão de vitória. É uma visão de tudo resolvido. É uma visão que o Senhor tem de mim e de você. Porque está escrito lá em Jeremias assim: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, queridos, continuando no capítulo 3,
Abacuque começou a ter a visão. Olha o que ele diz. Abacuque 3:3. Deus veio de Tema, o santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejáveis de suas mãos, onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante deles, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou a terra, tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxa, tremiam as cortinas das tendas de Midian. E aqui no capítulo 16 ele diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus olhos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia do Senhor. Oh, aleluia! Ele começou a ter a visão que o Senhor queria que ele tivesse. E Abacuque, querido, depois dali, foi ele que escreveu Abacuque 3:17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então a fé que ele precisava ter, guardar, ele começou a ter através daquela visão de vitória. É por isso, querido, que a circunstância, o inimigo das nossas almas nos mostra o contrário, de que não vamos conseguir, que somos pequenos, que esse milagre nunca vai chegar, que aquilo que pedimos Deus não ouviu, para que a visão fique turva e não conseguimos ver o que Deus tem para a nossa vida. Porque quando nós começamos a olharmos e a crer como o Senhor nos ensina, já aconteceu. Porque a fé é assim, a fé ela é para agora, ela é para já, ela não vai acontecer, não, ela já aconteceu desde já que você orou com fé e pediu ao seu Pai. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos abrir também agora em 2 Coríntios 4:8. Vamos ver o que diz lá. 2 Coríntios 4:8, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então aqui em 2 Coríntios me ensina que em tudo somos atribulados. Então quem disse que por crer em Jesus não vamos passar por dificuldades? Quem disse que porque em Jesus tudo vai ser mil maravilhas? Não, queridos, estamos vivendo num mundo perverso, pervertido pelo inimigo das nossas almas e andamos de contramão com aquilo que o Senhor nos ensina. Então o inimigo das nossas almas, ele quer arrancar a nossa fé, ele quer tirar a nossa visão de vitória, porque o Senhor já disse que ele já nos fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Então por isso ele batalha todos os dias. E aqui a Bíblia me ensina que de todos os lados somos pressionados. Mas ele disse algo, mas não desanimado. Sabe que a nossa animação deve estar na palavra? Sabe que devemos acordar crendo, meditando, confessando tudo aquilo que o Senhor já diz ao nosso respeito? Tem um salmo que diz que devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Então é no Senhor que devemos nos alegrar, que devemos confiar, que devemos crer.
E todos os dias, quando o Senhor faz e fala ao nosso respeito, Ele diz: este é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele. Então este dia, querida, é um dia de alegria. É um dia que o Senhor já proveu tudo para mim e para você e para a nossa família. O Senhor já proveu, o Senhor disse que é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Oh, querido, essa palavra é poderosa para nos levantar, para nos animar, para nos fazer diferente. E ele continua dizendo aqui: ficamos perplexos. Muitas vezes nos encontramos assim, né? Atônicos, perplexos, sem saber como. Mas ele continua dizendo: mas não desesperados. Sabe por quê, querido? Não desesperados, porque nós sabemos em quem confiamos. E ele continua dizendo mais: perseguidos, mas não abandonados. Sabe que o Senhor diz também para nós que Ele nunca nos abandona? O nosso Pai, Ele nunca nos abandona, porque Ele é bom, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Sabe que tudo isso é para um propósito, para trazer na nossa vida, no nosso corpo, o morrer de Cristo. Então sabe, queridos, que é satisfatório saber que o morrer de Cristo, todos os dias, ele tem que estar visível em nossa vida. Amém? Isso te alegra? Porque isso me deixa, querido, muito feliz, para a honra e a glória do Senhor. Vamos ver em Marcos o que o Senhor quer falar conosco sobre estar tranquilo na presença do Senhor. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos falar um pouco sobre a tempestade que se levantou quando Jesus disse para os discípulos ir para a outra margem. Eles tiveram, queridos, que aprender a ter fé no Senhor. E eu creio que todos os dias precisamos aprender a ter fé em Deus. Tudo já está pronto, mas sabe que temos a nossa alma que quer olhar para a direita, para a esquerda e muitas vezes quer duvidar. O nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa alma muitas vezes quer vacilar na fé. E vamos ver aqui em Marcos 4,35 que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o Senhor mandou ele passar para outra margem, e ali veio uma tempestade. Sabe, queridos, que quando você sai do seu conforto para fazer algo para o Senhor, isso pode acontecer, uma tempestade pode se levantar, mas quem foi que te direcionou a ir para a outra margem? Não foi o Senhor? Não foi Jesus? Então confie que você vai chegar, você vai atravessar, porque o Todo-Poderoso foi Ele que te indicou. E aqui, querido, no capítulo 38, Jesus estava dormindo na polpa
do barco. Sabe o que isso traz para mim? Confiança, descanso, fé, sabendo que quem mandou ele ir era fiel. Então ele estava descansando. Será que Jesus não estava sentindo que o barco estava ficando cheio d'água? Estava, queridos. Mas ele tinha confiança no Pai. Ele estava confiante, ele estava descansando. Você tem descansado no Senhor? Sabe que descansar é fé? Então você precisa descansar em Deus, nessa situação que se levantou. Sabe o que eu não posso fazer? Eu devo descansar, porque Deus não precisa da minha força. O que Ele mais quer de mim é a minha confiança, a minha fé, a minha certeza nele. Então Jesus estava dormindo, porque foi o Pai. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse que Ele não fez nada que o Pai não tivesse mandado Ele fazer. Então Ele estava tranquilo. E no capítulo 39, Jesus ele deu uma ordem à situação. Você já deu ordem a essa situação? Você pode até me responder, eu já falei, mas falou como? Jesus, ele deu uma ordem com autoridade e domínio da situação. Muitas vezes nós perdemos a rédea da situação. Muitas vezes estamos tão desesperados, com tanto medo, que perdemos a rédea daquilo que quer nos tirar a paz, nos tirar a fé. E Jesus não, ele deu uma ordem com autoridade àquela situação, ao vento e ao mar. E a Bíblia nos ensina que houve uma grande bonança, porque a situação teve que ouvir a voz de Jesus. E no 40 ele diz: ainda não tens fé? Sabe, querido, que estudando esse ainda, me veio muito forte na lembrança, sabe, daquilo que foi Jesus que mandou eles irem. Então Jesus disse: ainda não tem fé, porque Jesus já estava com eles já há um tempo. Eles viam coxo andar, mudo falar, cego enxergar, pessoas sendo curadas de fluxo de sangue, demônios sendo expelidos, mas eles ainda não tinham aquela certeza de que Deus é o dono de tudo. Então eles ainda estavam com medo. E Jesus disse: ainda não tens fé? Oh, querido, e isso também me ensina que Jesus, ele sempre vai nos livrar daquilo que muitas vezes achamos que perdemos o controle. Sabe por quê? Porque ele é misericordioso, porque ele nos ama além de qualquer coisa. Aleluia! Então aqueles discípulos, eles ficaram tão atônicos, que disse: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Muitas vezes estamos assim, né? Quem é esse na nossa vida que dormimos com problemas e acordamos sem ele? Porque o de repente de Deus acontece na nossa vida. O de repente de Deus, queridos, ele acontece na nossa vida e nos deixa assim. Pelo menos, às vezes eu fico assim, digo: Senhor, como tu és lindo, como tu és maravilhoso, Pai. Até ontem eu estava achando que eu não ia conseguir, mas agora, hoje, o Senhor está me mostrando como o Senhor trabalha. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono, querido, do tempo. Aleluia! É Ele que muda as estações. Oh, glória a Deus! Não é o homem. Nessa tarde, eu quero te dizer que não é o homem que vai fazer o que você espera. É o Senhor. É aquele o qual que você serve. É o qual que aquele que você, querido, dedica uma parte de sua vida. Sabe que quando você está lendo a palavra, Ele está falando com você. Oh, glória a Deus! E para encerrarmos, eu preciso lhe mostrar o que está escrito
em Hebreus 11, aleluia, 11:1, porque o tema da nossa ministração é permanecendo em fé nos milagres. Então você precisa saber o que é fé. Que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Então isso é fé. Aleluia! Então eu desejo que essa fé esteja acesa todos os dias, todos os momentos em seu coração. Amém? Então eu quero fazer uma oração por você nessa hora. Onde você estiver, feche os seus olhos e põe o seu pensamento em Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Por esse momento que sua palavra foi ministrada. Por esse momento, Pai, que eu creio que o Senhor, Pai, tocou no coração dessas pessoas que estão ouvindo esse programa, Pai. E eu lhe peço que em nome de Jesus Cristo, essa pessoa, Pai, esteja firmada naquilo que o Senhor disse. E que ela começa, Pai, a ver do outro lado da margem a sua vitória, o seu milagre, aquilo que ela tem orado, a sua família abençoada, a sua vida protegida pelo Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. E que essa pessoa se alegre em Ti em todos os momentos, no nome de Jesus. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.